Estudo da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios. No último áudio, eu comentava sobre o capítulo 3, no verso 8, sobre a consciência do apóstolo Paulo sobre a sua pessoa. E tem muita coisa aqui saltando, e nós temos que aproveitar essa oportunidade. Toda a palavra de Deus ela é útil. Paulo escreveu a Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa, toda a Escritura. É proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a glória. Então toda a Escritura é proveitosa, toda a Escritura é inspirada por Deus, é a palavra de Deus. Mas tem textos que nós temos que estudar muito para extrair, porque a riqueza do texto está profunda. Então tem coisas que nós temos que estudar, aí tem que ter graça, aí tem que ter revelação do Espírito Santo, tem que ter entendimento. Mas tem textos que nos saltam, que o Espírito Santo nos joga a verdade e nós temos que aproveitar. Porque nós vamos ter muito trabalho aqui, nós vamos ter trabalho pouco e vamos receber muito. Então quando eu chego nesse texto aqui de Efésios 3:8, primeiro eu vejo que Paulo ele nos dá um exemplo. O Espírito Santo usa Paulo para nos dar um exemplo. Porque ele diz, eu sou menos. E quando ele diz sou menos, ele não está dizendo assim, eu penso que eu sou menos, eu acho, para mim, eu tenho. Não, ele não está dando uma opinião, ele está falando algo de convicção. Eu sou menos, sou menos. Então Paulo está expressando uma convicção da sua alma, do seu coração, sou menos. Então muitas vezes eu me acho menos, muitas vezes eu posso pensar que eu sou menos. Mas aqui Paulo não está achando, ele está pensando, ele diz eu sou, é uma convicção. Então essa convicção eu tenho que eu ter e tu ter. Tu é menos. E eu sou menos. Agora ele não está, bom, com quem ele está se comparando? Ele poderia estar se comparando com os apóstolos. Poxa, olha, eu sou menos que Pedro, eu sou menos que João, eu sou menos que Tiago, eles andaram com o Senhor, eu sou menos que os apóstolos. Aí ele está se comparando por cima. Então não, tá. Tudo bem, ele diz que é menos, eu acho que não, o outro pode achar que sim, mas ele está se comparando com o mais alto, com a elite do cristianismo. Mas não é isso que Paulo está se fazendo. Muito embora, aí tem algo interessante que até eu coloquei no áudio anterior, é que ele mesmo, ele dizendo convicto que ele é menos, ele fez muito mais. Então é interessante quando tu pega, e eu li esse texto no passado, no estudo anterior, 2 Coríntios 11, ele vai colocar sobre o seu ministério, e ele vai se comparar com os apóstolos anteriores a ele. E ele vai dizer, olha, eles são hebreus, eu também sou. Eles são israelitas, eu também sou. Eles descendem de Abraão, eu também. São eles ministros de Cristo? Eles são ministros, eu também sou. Eu mais ainda. No trabalho muito mais. Eu apanhei mais, eu tive mais na prisão, mais do que eles. Tive em perigo de morte, recebi tantas coisas. Então Paulo, ele se apresenta e ele se coloca diante dos apóstolos e ele diz, olha, eu fiz muito mais que todos e eu sou menos. Eu sou menos. Então, eu queria que tu entendesse essa qualidade, essa virtude,
E daqui já, iniciando, nós pudéssemos tirar um ensinamento. Que quando tu é menos, Deus te usa mais. Quando tu é menos, Deus te usa mais. E quando tu é mais, Deus te usa menos. Então é algo, eu vou usar uma palavra do nosso português, é um paradoxo. Tu é menos, Deus te usa mais. Tu é mais, Deus te usa menos. Essa frase me veio no entendimento e eu escrevi na minha Bíblia. Eu gosto de colocar pensamentos que são extraídos da palavra de Deus. Paulo diz, eu sou menos, só que eu trabalhei mais. Então, Deus usou mais quem é menos. E aí tu vai entender um pouquinho disso em 1 Coríntios, no capítulo 1. Porque Deus diz, no capítulo 1 da primeira epístola aos Coríntios, no verso 27, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Bom, nesse texto aqui eu fiz um risco aqui, nesse texto, e coloquei, sou eu. Então, é contrário ao que o mundo quer. O mundo quer o forte, o mundo quer o sábio, o mundo quer o convicto. Nessas roupas que você coloca, confia em si mesmo. Você coloca frases em inglês, trust yourself, confie em você mesmo. Parece que esse trust, agora me confundi, mas eu sei que eu já vi isso aí, eu acho que é trust, eu não tenho certeza, mas confie em si mesmo, em português, vamos falar no português, porque se eu já me enrolo no português, vou me enrolar no inglês, mas confie em você mesmo, é isso. Confie em ti, seja confiante. E é isso que o mundo traz, é isso que o mundo quer. Dentro de ti tem a maior força do universo. Tu tem que te encontrar contigo mesmo, com o teu eu interior, é isso que o mundo prega. Dentro de ti está a força, a maior força do universo. Isso aí para um ego é uma massagem maravilhosa. É colocar o ego num spa e ficar massageando e dando sauna. Dentro de ti, te encontra com o teu interior, porque aí está a maior força do universo. Agora, o que a Bíblia diz? Deus escolheu os vis. Por que o homem não se exalte? Aí, se tu lembrar, eu contei o caso de Gideão. Deus disse, olha, se eu salvar com esses 30 e poucos mil que tem aí, 32, se não me falha a memória, já vou conferir aqui, porque vá que eu tinha dado a informação equivocada no outro áudio, no livro de Juízes, quando Gideão vai salvar, Deus disse, olha, se eu salvar com esses, era 32 mil, realmente, eles vão se gloriar. Deus diz assim, eu vou pegar aqui, Juízes 7. Verso 2, e disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Então Deus diz assim, lá tem mais de 120 mil, mas eles vão achar que é eles, esses 32 mil vão se achar, então não, eles vão dizer contra mim, fui eu que me salvei, então não. Aí Deus salva com 300, tu imagina, 300 homens, enfrentando um exército numeroso de mais de 100 mil soldados. Aí não tinha como eles dizer, não foi o meu braço, foi a minha mão. Então Deus usou o mínimo para fazer o máximo. E Deus excluiu o máximo, porque com o máximo ele não queria fazer nada. Então é um paradoxo, e é isso que nós
nos encontramos aqui, nessa tranquilidade, que nós estamos assim, de forma simples, simples. É algo que está saltando, é convicção. É convicção do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele não tem, ele não tem muito, como eu posso te dizer, ele fala as coisas. E muitas vezes a gente pensa que Paulo é um homem sensível. Não, ele é sensível, ele fala as verdades, mas ele é um homem sensível. Eu já passei nessa minha vida por muitas pessoas que se julgavam. Não, eu falo a verdade, eu chego e digo, mas eram pessoas sem educação, que não tinham discernimento, que não tinham sensibilidade, que falavam as coisas sem responsabilidade, machucavam as pessoas, feriam as pessoas. E poderiam ter dito a mesma verdade com sabedoria, com graça de Deus, e não ia mentir, mas com sabedoria, sem atacar as pessoas, mas pessoas que não tinham responsabilidade, porque diziam, mas se julgavam assim, eu sou aquele que fala. Não, tu, infelizmente, se tu é assim, tu, na minha vida, tu é mal educado. Tu precisa de graça de Deus. Nós temos que falar a verdade, mas Paulo era um homem que sentia, ele sofria porque ele falava, ele chorava. Tem uma carta que ele escreve aos Coríntios, ele diz assim, mesmo que eu amando vocês cada vez mais, seja menos amado. Então é um coração sensível, embora que seja um homem que fale a verdade, mas é um coração, é um homem sensível. Você vai estudar a personalidade dele e que o Espírito Santo de Deus fez na vida dele, ele era um homem sensível. Agora, ele se julga devedor. Ele se julga devedor, ele fala isso quando escreve aos Romanos, que ele é devedor de todos, de gregos e de todos. A Epístola aos Romanos, perdão, capítulo 1, verso 14. Eu sou devedor tanto de gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então ele se julga um devedor. Então ele julga que assim quanto que está em mim, estou pronto também para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Então Paulo se coloca como um devedor, ele deve muito para Cristo. E ele quer fazer o que ele puder pelo Senhor. E aí tem essa convicção que ele é menos que os outros. E ele não está, como eu disse, eu tinha iniciado, ele não se comparou com a elite do cristianismo. Ele diz, eu sou menos com o mais pequeno. Então ele não pegou o mais alto. Eu não estou me comparando com os maiores pregadores ou com fulano e tal, que eu não tenho nem como chegar. Mas ele chega ao menor. Ele diz assim, tu já viu o que é o mais pequeno dos santos do cristianismo? Esse, o mais pequeno, eu sou menos que ele. Então é exemplo para ti, para mim. A gente tem que viver isso. E aí salta aos olhos e cai no rosto de tantas pessoas que estão pregando outra coisa, que estão afagando o ego, que estão massageando o homem, dizendo que o homem é grande coisa, que tu é grande, que tu é importante. Nós somos algo em Cristo. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele escreve uma frase famosa no cristianismo: tudo posso em Cristo que me fortalece. Filipenses 4,13. Então posso todas as coisas. Poxa vida, esse cara é poderoso. Esse é grande, ele pode fazer qualquer coisa. Mas aí ele acrescenta: em Cristo que me fortalece. Então eu posso? Não, é em Cristo. Então as coisas são em Cristo. Quando tu coloca os teus olhos em Cristo, aí as coisas são diferentes. Eu posso em Cristo, eu estou em Cristo, eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo, e a glória é de Cristo. Quando a gente diz Romanos 8,37, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, é bárbaro. Isso aí, o mundo está, somos vencedores, grita, levanta a tua mão, somos mais do que vencedores. Mas é por aquele que nos amou em Cristo. Por aquele que nos amou, e a gente não pode tirar essa parte, porque aí nós ficamos perdidos.
somos, em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Poxa vida, tu é grande. Aí ele acrescenta, por aquele que nos amou, nós somos vencedores por Cristo. Às vezes, eu vou usar uma meditação que eu vou fazer sobre o Salmo 23. E tem uma parte do salmista que da parte do Salmo ele diz assim, ó, ainda que, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Poxa vida! Aí nós temos um homem de coragem. Aí nós temos um valente, aí nós temos um guerreiro. E ele está passando pelo vale. Ninguém quer passar pelo vale, todo mundo quer estar em cima, na altura. Ninguém quer estar por baixo. O vale é o lugar baixo, são os lugares baixos. Ninguém gosta de estar com pessoas que estão por baixo. Parece que contagia. As pessoas que estão por baixo, as pessoas não gostam. Gostam de pessoas que chegam ali e levantam o astral de todo mundo e falam, e estão sempre nas montanhas e sempre no alto, e positivismo, e olham as coisas numa melhor visão. Agora ninguém gosta de quem está por baixo. Aquela pessoa está por baixo, muitas vezes ela é deprimente. Agora o salmista diz, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e tem morte, porque se tem sombra da morte é porque a morte está presente, eu não temerei mal algum. Poxa, esse cara, esse cidadão, esse guerreiro, eu queria que ele estivesse do meu lado. Esse é um homem de coragem. Ele está passando, andando por um vale que a morte está na volta, porque tem sombra, se tem sombra da morte, porque a morte está lá rondando. E ele diz que ele não teme mal algum. E esse é uma pessoa que tu queria estar do teu lado, eu queria que tu estivesse do meu lado. Mas aí o salmista acrescenta, porque tu está comigo. Então essa coragem é em Cristo, é porque tu está comigo. Não é porque eu sou tal, não é porque eu sou mais valente que os outros, porque eu não temo a morte, porque eu enfrento, porque eu faço e aconteço. Não, eu não temo, porque tu está comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Então é outra visão. É uma coragem em Cristo, é uma valentia em Cristo. Tu está comigo, eu vou. Moisés teve um momento que ele disse, se a tua presença não for conosco, não me faça sair desse lugar. Ele diz, ó, se tu não for, eu não quero mover um pé daqui. É a presença de Deus que fazia ele corajoso. Então eu não sei se eu estou conseguindo. Eu voltei ao áudio, estou andando no mesmo lugar, porque eu quero que tu entenda que de todo jeito que é Cristo, é em Cristo. É uma posição em Cristo. É o apóstolo Paulo falando assim, ó, eu não estou me comparando, eu sou menos, e não é eu acho que eu sou menos, aquela falsa modéstia. Eu não sou tão bom, mas a pessoa sabe, ela no fim ela só quer que diga assim, não, tu é bom. Mas é aquela falsa modéstia, eu não sei direito, mas vou tentar, mas a pessoa sabe que ela só está se fazendo de humilde, é uma falsa modéstia. Mas ela se acha, no fundo ela se acha. E a mesma coisa, eu vou dizer de mim, eu gosto de pregar, eu gosto de estudar, eu gosto. E eu sei que eu não tenho o pedigree para ser o homem da mensagem. Agora em Cristo eu tenho coragem. Aonde Cristo me mandar, eu vou. Se Ele for comigo, eu vou. Eu tenho coragem. E aprendo coisas, e tem coisas que eu já aprendi que eu vi que ninguém tinha aprendido, e eu glorifico a Deus. Agora, eu dependo totalmente de Cristo. E não é sabedoria humana, é pedir sabedoria de Deus agora. Deseja ser bênção na vida das pessoas. Agora, esse sentimento e essa convicção de Paulo é algo que tem que estar na nossa vida. Considerar os outros superiores a nós mesmos. E aí nós vamos ter uma igreja que é uma igreja diferente.
Hoje nós temos uma igreja que todo mundo se acha grande, todo mundo se acha importante, então ninguém serve. Todos querem ser servidos, porque todos se acham grandes. Não tem essa mentalidade de servo. Não tem essa convicção, não tem esse pensamento, e é contraditório isso na igreja hoje. E se tu disser isso, tu está queimado. Então o que eu quero com tudo isso que nós estamos falando? É que se tu tem autoestima baixa, te alegra, não é dizer assim, tu é um coitadinho, não. Conforta o teu coração, porque saiba que Deus vai te usar mais se tu é menos. Tu é um vaso pronto. Agora, é em Cristo, começa a olhar para Cristo. Olha, eu não tenho, mas é Cristo. É Cristo. Cristo em mim, esperança de glória. Então, é colocar os olhos em Jesus, não é olhar para o que tu pode fazer, mas é ver o que Cristo pode fazer através da tua vida. E saber que Ele pode fazer para a glória dEle. E Ele pode te pegar a ti um vaso insignificante, medíocre, fraco, e fazer grandes coisas. E com o menos fazer mais. Então essa é a ideia. E quando eu chego num texto desse, meu coração se alegra, porque eu vejo claramente o que eu penso na igreja, que a igreja está cheia de egos massageados. Pessoas que estão indo ali para se sentir melhor consigo mesmo. Pessoas que estão ali querendo ser, eu sou filho do rei, eu sou isso, eu sou vencedor, eu sou isso, sai dizendo agora, vai dar tudo certo. Vai e tem umas coisas que tem que até achar. Dá ordem, Deus determina Deus, dá ordem para Deus. Deus tem que fazer, tu tem que dizer e Deus tem que obedecer. E é uma coisa contraditória. Declara isso e Deus vai se obrigar a fazer, porque tu tem que cobrar de Deus, tem que apertar Deus, bota Deus na parede, tu tem que fazer, tem que fazer. E umas coisas assim, diferente, a gente pode dizer, Senhor, tu disse que ia fazer, faz, para a glória do teu nome. Mas não, não determina Deus, Deus tem que ser apertado. E Deus tem que obedecer. Então, são as coisas que a gente vê hoje, de tudo. De tudo. E aí, como diz assim, tem coisas que a gente tem que discernir que talvez não é Deus que está agindo e está operando. E as coisas estão acontecendo, e aí está acontecendo, segue fazendo. E aí entra o engano. Entra o engano no meio da igreja. Eu acredito que eu vi um estudo em que nós temos que estar dentro de um círculo da letra O de obediência. E é nesse círculo de obediência que o amor de Deus é derramado, que a graça de Deus, que o poder de Deus é derramado. Mas tu tem que estar dentro desse círculo da obediência. Então, se coloca a letra O, que é a obediência, e faz o círculo, é o círculo da obediência, e aí tu entra para dentro desse círculo, e se tu estiver no círculo da obediência, é nesse círculo da obediência que está caindo a graça, o amor e o poder de Deus. Fora da obediência não está caindo nada. Então, por isso que é engraçado, como é que Deus vai fazer, e Deus vai abrir um mar, e o anjo vai vir trazendo a resposta, e vai dar tudo certo se nós estamos fazendo tudo errado. Aí tem algo errado, tem algo estranho acontecendo. Como que vai dar tudo certo se eu estou fazendo tudo errado? Se eu escolho as coisas que eu obedeço e coisas que eu não obedeço, não, isso aqui eu faço da palavra de Deus conveniência, o que me convém eu obedeço, o que não me convém, não é bem assim, e Deus não pode fazer se eu não quero. Então é as coisas que
não encaixa. Como vai dar tudo certo se tu está fazendo tudo errado? Se tu não obedece, se tu saiu do círculo da obediência, como tu é pai ou mãe, como é que tu vai tá dando as suas coisas pro teu filho quando tu tá vendo que ele está dentro da desobediência e não está cumprindo? E aí tu segue fazendo, tu está criando o quê? Tu está criando um marginal. Tu está criando um delinquente. Pelo contrário, tu chega e diz, não, é aqui, pronto, tem que estudar, tem que estudar. E não é do outro jeito, tem que, para aí, ter certo e vai estudar. E tem que obedecer. Agora tu não vai coroar a desobediência com prêmio. Aí tu está sendo um mau pai. Então, são as coisas, como é que Deus vai coroar a nossa desobediência com prêmio, com amor, com poder, com graça, quando nós estamos vivendo na desobediência? Num círculo, saímos do círculo da obediência. Então são as coisas que não fecha. E o anjo já saiu para te responder e está saindo e tu escolhe o que tu obedece. É complicado. É complicadíssimo a nossa igreja e a nossa vida hoje, a igreja que nós vivemos, não é isso. Aqui o apóstolo Paulo, eu tenho certeza, esse homem tem autoestima baixa, ele precisa de um psicólogo. Ele ia estar abaixo de remédio aqui, tomando remédio para depressão, para ansiedade, porque ele se acha menos. E alguém ia estar dizendo, não, para aí, Paulo, vamos para Paulinho, diz assim, ó, eu sou um vencedor, eu consigo, dentro de mim tem força. E aí se colocar, fazer uma terapia nesse homem, porque ele tem convicção que ele é menos que o menor, que o mais pequeno. Agora ele diz assim, que ao menor, ao que é menos, foi dada uma graça maravilhosa de pregar o Evangelho e de falar das riquezas incompreensíveis de Cristo. Tem outra versão que diz inescrutáveis, quer dizer, não tem como tu entrar, tu não compreende a riqueza de Cristo, de anunciar por meio do Evangelho essas riquezas que não tem compreensão, não tem como compreender. É incompreensível. O que é Cristo e o que Cristo fez por nós não se compreende. E Paulo diz, olha aí, ao que é menos do que é mais pequeno, foi dada essa graça de comunicar através do Evangelho as riquezas incompreensíveis, inescrutáveis de Cristo, que não tem compreensão, não tem como se compreender. E ele fala de demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério. E esse mistério teve oculto, desde os séculos, oculto em Deus. E aí eu vou parar aqui, porque depois nós vamos entrar no outro versículo também, que nós vamos trabalhar um pouco esse versículo, sobre o versículo 10, também tem coisas importantes e coisas que saltam os olhos. E Deus tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, Cristo é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Todo joelho vai ter que se dobrar e se render. Ele é Deus Todo-Poderoso. Por meio dele, Deus criou todas as coisas através de Cristo. Por meio de Cristo. E Paulo, ele diz assim, ele se julga algo incompreensível. Quando ele escreve a Timóteo, ele diz assim, ó, é coisa de olhar, de ler, de se abismar. Perdão. 1 Timóteo 1,15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se diz, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, eu sou o principal pecador, eu sou o principal, eu não sou um dos principais, tem outros aí, hein? Não sou só eu, não, mas eu sou o principal. Então,
olha a consciência, esse homem teve um encontro com Cristo, esse homem foi impactado, ele foi arrebentado. Eu estou usando a palavra aplastado, eu escuto essa palavra em espanhol, não sei se em português se usa essa palavra, não estou. Ele foi aplastado, ele foi apertado pela glória de Cristo. No versículo 9 de 1 Coríntios 15, ele é assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então, ele se diz que é menos do que o mais pequeno de todos os santos. Ele se diz: eu sou o menor dos apóstolos. Ele se diz o principal dos pecadores, não diz: não, eu sou um dos principais, não sou só eu, mas eu sou um dos principais, mas tem mais gente na fila aí. Eles, não, eu sou o principal. Quando ele fala do seu apostolado, ele se julga o menor, o mais pequeno dos apóstolos. E não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então, tem coisas que afetam a nossa vida, e eu vou terminar esse áudio comentando sobre isso e peço que tu pense nisso. Ele diz: olha, eu sou o mais pequeno dos apóstolos, o menor, e nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo. Então, tem coisas que são... que nós temos que parar e meditar. O apóstolo Paulo, ele consentiu na morte de Estevão, ele perseguiu a igreja, toda a sua vida, quando ele dá o testemunho, até o final da vida, ele diz: olha, eu persegui, eu pegava os cristãos, os irmãos nas casas, eu arrastava, eu fiz horrores. E isso ele nunca esqueceu. Isso marcou a vida de Paulo. Tem coisas que nos marcam. E o apóstolo Paulo sabia que Deus o havia perdoado, perdoou ele de todos os seus pecados. Mas muitas vezes o nosso passado nos judia, nos machuca. O nosso passado nos fere, porque toda a vida tu vai escutar Paulo dando testemunho deles: olha, eu machuquei, eu feri, e quantas barbáries eu fiz contra a igreja, contra os irmãos. Entrava nas casas como um animal feroz, cheio de ódio. E isso machucava o apóstolo Paulo. E tem coisas que Deus permite, porque ele fala em 2 Coríntios 12, ele fala do mensageiro de Satanás. Ali eles, olha, para que eu não me engrandecesse, me foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que me esbofeteia. Então, são coisas que acontecem na nossa vida. E ele se olha, para que eu não me ensoberbecesse, eu tinha um mensageiro. E aqui a palavra mensageiro é ângelos, é a palavra da onde a gente tira anjo. Então, é alguém, eu creio que seja não uma enfermidade, certo? É alguém que perseguia, que machucava Paulo. Assim como o passado, eu digo, eles, olha, eu persegui a igreja, toda a vida ele foi marcado por isso. Então, muitas vezes o nosso passado nos machuca. E o inimigo usa o passado contra nós. E por que eu digo que o nosso passado machuca? Porque quando no nosso passado a gente machucou pessoas, quando no nosso passado nós destruímos a vida de pessoas, quando no nosso passado nós trouxemos tristeza e mágoa e ferimos alguém, isso nos machuca. Sabendo que em Cristo Deus nos perdoa, mas o nosso passado ele nos faz uma ferida terrível. Eu tinha o costume de dizer que
eu trabalhei com, vou terminar o áudio, eu trabalhei com jovens toda a minha vida. E eles eram obrigados, pela posição que eu tinha, eles eram obrigados a me ouvir. Eu sei que muitos gostavam de me ouvir, mas mesmo que não gostassem pela posição que eu ocupava diante deles, eles eram obrigados a me ouvir e ficar quieto, pela posição que eu tinha. E eu gostava de contar as coisas que eu aprendi na minha vida. E uma das coisas que eu contava, eu digo, olha, quando eu era jovem, eu me criei e eu dizia assim, eu pensava comigo e dizia, eu confio em Deus e em mim. E uma vez eu fui confrontado por uma pessoa de mais idade, uma senhora de mais idade do que eu, e ela dizia assim, tu está errado, tu não pode ser assim. Tu tem que confiar nas pessoas. Tu não pode se rejeitar, confia só em mim, em Deus. E eu digo, e aí eu tive essa história e eu dizia assim para eles, olha, eu tive essa conversa com uma pessoa que gostava muito de mim, que me aconselhou, e eu passei toda a minha vida e hoje, quando eu analiso a conversa, eu vi que eu estava errado no que eu dizia. E aí quando eu olhava para eles, eu dizia assim, eu estava errado. Eu não podia confiar nem em mim. Porque eu olho para trás e eu fiz tanta coisa errada que eu não acredito que eu fiz. Então, eu tinha que ter confiado só em Deus e nunca ter confiado em mim. E aí eu estaria certo. Então, essas coisas, o apóstolo Paulo, nós não confiamos na carne, confiamos em Cristo. E diz, ó, se alguém pudesse confiar na carne, muito mais eu tenho tudo, eu tenho tudo para confiar na carne, eu sou da descendência de Israel, eu sou filho de Abraão, eu sou hebreu de Hebreus, eu sou da tribo de Benjamim, eu fui circuncidado no 8º dia, eu fui zeloso da lei, segundo a lei, eu fui irrepreensível, eu tenho tudo, eu tenho pedigree, eu posso confiar, mas assim, eu não confio em mim, eu confio em Cristo. Então, são essas coisas, confiar em Cristo. Então, muitas vezes nós confiamos em nós mesmos, nós machucamos as pessoas. E isso nos faz mal, porque quando tu olha para trás, quantas coisas tu fez. E tu não pode remediar, e tu não pode consertar. E o apóstolo Paulo, o que ele fez contra a igreja, ele não podia consertar. Quem sabe se encontrar com pessoas que ele pegou, que ele machucou, que ele feriu, ou que ficaram, quem sabe até com defeitos físicos pelo castigo. Pessoas que foram marcadas pelo seu ódio. Então ele disse, olha, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. E esse é o apóstolo Paulo. E nós vamos continuar no próximo áudio, a partir do versículo 10. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nos dá a condição de não confiarmos em nós mesmos, de confiarmos em Cristo, de colocar em Cristo a nossa esperança, porque é em Cristo que nós temos vitória.